Olá, alunos do oitavo ano. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos começar a ver a questão do consumo sustentável, tá? No nosso último capítulo do livro. Bom, para a gente entender um pouco de consumo sustentável, a gente tem que entender como foi que a nossa sociedade ficou tão consumista, né? Então, tudo aconteceu quando aconteceu a questão do progresso, quando iniciou-se o progresso. Então, com o aparecimento das primeiras indústrias no período da Revolução Industrial, as pessoas começaram a adquirir bens materiais para si. E isso fez com que aumentasse a demanda, né, de consumo de alguns itens. E aí, essa revolução industrial, né, atrelada com esse consumo, fez com que aparecesse mais indústrias se instalassem, né, e isso acabou gerando algumas consequências, né, com o aparecimento dessas indústrias. Então, a produção excessiva de lixo acabou gerando a poluição, né, tanto a poluição do solo como a poluição da água, o descarte inadequado desse lixo, né, nos corpos hídricos, as epidemias, justamente por conta desse lixo acumulado. Então, começou a aparecer algumas doenças que ninguém nem conhecia na época, né, por conta do acúmulo de lixo. Isso chama alguns animais que vivem nesse local, como ratos, certo? A extinção de alguns animais, né? Porque, querendo ou não, para instalar uma indústria, eles tinham que desmatar uma determinada área. Algumas indústrias também utilizavam alguns tipos de animais para a produção de tecido, de couro e desmatamento, né? Como eu já tinha falado, eles precisavam desmatar tanto para queima, né, para produzir o carvão, para ter calor, para algumas indústrias funcionarem, como para a instalação das próprias indústrias. E aí, a primeira epidemia causada por esse desequilíbrio ambiental, né, que mostra esse desequilíbrio entre as classes sociais, foi o Zika vírus, que por incrível que pareça, em pleno século XX, que foi quando aconteceu essa epidemia, as pessoas não tinham onde armazenar água, né? Não tinham, vamos dizer assim, uma água encanada, então eles tinham que armazenar em garrafões, em baldes, e isso era um problema de abastecimento, que foi gerado também por conta desse progresso. Então, o nosso país, inclusive, cresceu, né? E o crescimento populacional não acompanhou o crescimento, vamos dizer assim, financeiro. Algumas pessoas não acompanharam esse crescimento. E aí nós temos a desigualdade social, né, entre as classes. Então, a epidemia do Zika vírus foi ocasionada justamente por um problema de abastecimento, tá? Então, o Zika vírus, ele é transmitido pela picada do Aedes aegypti, né? E aí, além disso, ele pode passar da mãe para o bebê ou através da transfusão sanguínea, né? A gente sabe que o Zika vírus é uma doença que na época acabou matando várias pessoas por não se conhecer muito sobre, certo? Com relação ao consumo sustentável, o nome consumo sustentável quer dizer que você deve consumir produtos e serviços de modo consciente, com a intenção de evitar ou eliminar o desperdício e o impacto ambiental. Então, é eu utilizar ou comprar só aquilo que eu preciso para me manter, certo? Não comprar nada mais do que eu preciso para sobreviver. A primeira vez que se ouviu falar de consumo sustentável foi durante um evento, né, na Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, certo? E aí, durante esse evento, surgiu a ideia da Agenda 21. A Agenda 21 nada mais foi e nada mais é, né, que um instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Então, é um instrumento que você tem um projeto de uma cidade sustentável. Então, como você fazer uma cidade ser sustentável? Poluir menos, usar menos alguns tipos de materiais. Então, tudo isso está pautado na Agenda 21. E aí, a gente tem algumas maneiras de ser sustentável, tá? Que é reciclando lixo, que a gente não faz muito isso, principalmente na nossa região.
a gente não tem a questão da coleta seletiva, evitando o desperdício de energia elétrica e de água. Então, a energia elétrica, principalmente nessa época de pandemia que a gente está vivendo, está sendo bastante utilizada, né? E a gente consegue ver esse consumo exagerado no que está acontecendo agora no Amapá. Eles estão com problema de abastecimento de energia elétrica, então a energia que a gente está produzindo não é o suficiente nem para manter a região do Amapá, certo? E como eles estão com problema na usina deles, né? A gente nem consegue suprir eles por conta dessa alta demanda. Utilização de sacolas ecológicas, porque a gente sabe que o plástico demora muito tempo para se decompor na natureza. Comprar móveis que utilizem madeiras certificadas, para justamente você evitar a questão de desmatamento. Então, quando você compra um móvel de madeira ilegal, né, faz com que aquelas pessoas continuem praticando esses atos. Procurar fontes de energias renováveis. Então, no Brasil, infelizmente, essa energia ainda não é muito difundida, porque, por exemplo, energia solar, como o nosso país tem muito potencial, as placas solares são muito caras e não são produzidas no Brasil. Então, as pessoas não têm esse incentivo do governo para adquirir esses outros tipos de energia. Consumir produtos de empresas que não tenham consciência ambiental. Então, algumas empresas não têm o certificado, né, ambiental. Evitar a aquisição de produtos testados ilegalmente em animais ou feitos sob condições precárias de trabalho. Por incrível que pareça, gente, alguns materiais, principalmente cosméticos, são testados em animais. Isso prejudica muito a natureza, porque você está tirando um animal do seu habitat para fazer teste em cativeiro, para uma coisa que a gente vai usar. Isso não é legal, né? Isso vai afetar a gente no futuro. Optar por produtos locais e regionais, porque você optando por produtos locais, você diminui a questão do combustível, de frete, essas coisas. Valorizar a publicidade sustentável e não a consumista. Então, quanto mais sustentável você for, né, melhor a gente vai viver mais para frente. Preferir materiais virtuais que possam substituir os impressos. Isso ainda é um pouco um entrave para a nossa sociedade, porque algumas pessoas, né, não têm esse hábito de ler no computador, então precisam de um papel mesmo ali para ele poder grifar, fazer suas anotações. Mas para você ter um livro, você usa folhas, né, que são extraídas de árvores. Então, é uma coisa que acaba afetando o meio ambiente. Com relação aos bens de consumo, né, que também entra aí na questão do consumo sustentável, são todos os bens utilizados por nós. E atualmente, um dos bens mais importantes que a gente tem é a energia elétrica, certo? A energia elétrica ela pode vir de dois tipos de fontes, que são as fontes renováveis e não renováveis. As fontes renováveis são aquelas que são naturais, né? E se renovam com facilidade na natureza e vão produzir uma energia limpa. E as não renováveis são aquelas que vêm de combustíveis fósseis, né? E vão causar impactos ambientais. Então vamos ver cada um. As fontes renováveis são as fontes que vêm de recursos naturais inesgotáveis usados para gerar energia. Como vantagem, a gente tem uma energia limpa, livre de impactos ambientais, então não tem poluição utilizando esse tipo de energia. A gente tem as hidrelétricas, né, que usam a água para gerar energia através do movimento das turbinas. A energia eólica, que vai utilizar a força do vento para girar esses aerogeradores e produzir energia. A solar, que vai captar a radiação solar por meio das placas solares. A maremotriz, que vai utilizar a força das marés, né, o movimento das ondas para a produção de energia. Geotérmica, que vai utilizar o calor da terra para a produção de energia. E a de biomassa, que vai utilizar resíduos de restos de alimentos, de podas de árvores. Então, esses resíduos vão ser utilizados para queimar e produzir energia elétrica, certo? Então, essas são as principais fontes renováveis que a gente tem. Com relação às fontes não renováveis, são aquelas que vão utilizar recursos naturais que não se disponibilizam continuamente na natureza. Não sei se vocês sabem, mas as fontes não renováveis, elas vêm de combustível fóssil. Para a gente ter um fóssil, um animal ou uma planta,
tem que morrer, né? Ser depositado num solo, com o passar do tempo, a areia vai cobrindo aquele animal e aí ele vai se degradando para virar um combustível fóssil. Então, isso demora mais, né, vamos dizer aí, milhares de anos. Então, vai ser muito tempo para que seja convertido em petróleo. Os combustíveis fósseis que a gente tem é o petróleo, carvão mineral, gás natural e o xisto. E aí a gente também usa como fonte não renovável os combustíveis nucleares, tá? As desvantagens de uma energia não renovável é que ela, além de ser finita, uma hora ela vai acabar, ela também gera alguns impactos ambientais, certo? Como o efeito estufa, o aquecimento global. E a questão das energias nucleares, a gente tem 3 usinas nucleares no Brasil, que elas se localizam em Angra, no Rio de Janeiro, que é a Angra 1, 2 e 3. Essas usinas, basicamente, não geram energia para manter nem o próprio estado do Rio de Janeiro, mas elas foram instaladas lá. E o risco de acidente nuclear, ele é iminente em qualquer lugar do mundo, né? Então, se por desventura acontecer um acidente nuclear nessa usina, vai afetar basicamente a população que vive ali naquela região de peixes, porque ela é bem perto do litoral, né? Ela é inserida no litoral. Então, aquela água vai ficar contaminada, quem vive da pesca vai sofrer, fora a questão da radiação, doenças que são causadas por níveis altos de radiação. As consequências de utilizar as energias não renováveis vai do aquecimento global. Gente, o aquecimento global é muito complicado, porque assim, a Terra já tem um efeito estufa natural, certo? Que é quando os raios solares incidem na Terra e tendem a voltar para o espaço. Só que por conta da poluição, esses raios eles entram na Terra e nem todos conseguem voltar. Então, alguns raios ficam retidos na Terra. Isso está fazendo com que a Terra fique 1 grau mais quente a cada ano. Aí você imagina que daqui a 50 anos, Fortaleza normalmente faz 31 graus. Imagine mais 50 graus daqui a 50 anos. Então, Fortaleza vai fazer 81 graus. Então, vai ser impossível a gente conseguir sobreviver numa região assim, certo? A questão das chuvas ácidas, que normalmente na nossa região, né, no Nordeste não tem, é mais comum em São Paulo, por conta da poluição. Em São Paulo é difícil você ver até o céu de tão cinza que é devido à grande quantidade de indústrias e pouca quantidade de árvores, certo? E aí esses gases tóxicos, né, esses ácidos ficam retidos nas nuvens e aí quando chove é carregado pela água, certo? E o problema da chuva ácida é que vai empobrecer o solo, pode causar queimadas, vai destruir a vida marinha e a aquática. Perda da biodiversidade, então alguns animais tendem a entrar em extinção por conta da temperatura, por perda de habitat, entre esses outros fatores. E esgotamento das fontes, né? Como eu falei para vocês, o petróleo não vai durar para sempre, uma hora ele vai acabar, porque ele é uma energia finita, né? E é muito demorado para produzir o petróleo, né? Porque é um processo natural, mas que demora muito tempo para acontecer. Então, por isso que ele é uma energia finita. E aí, a gente tem que ter, né, desenvolver na gente a consciência com relação ao consumo de energia. Então, essa consciência é pautada basicamente nos usos de eletrodoméstico, você evitar usar chuveiro elétrico, passar muitas horas no computador, evitar usar micro-ondas com frequência. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente consuma menos energia e torne o nosso planeta mais saudável, certo? E aí a gente tem a questão dos 3 R's, né? Que é muito utilizado na área sustentável, que é reduzir. Não, você reduz o consumo, reutiliza alguns materiais e o que você não quer mais, você recicla. E aí a Terra fica feliz, né? E consegue viver por muito mais tempo saudável. Com relação à eficiência energética, para a gente terminar, a gente tem como comprar eletrodomésticos, né? Com a melhor eficiência energética. A gente tem um selo, que é chamado de selo Procel, que foi desenvolvido pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que ele permite a gente conhecer a eficiência energética de certos equipamentos. Então, quando a gente compra uma geladeira, um micro-ondas, um
Z. Então, todos eles vêm esse selozinho que está aqui, certo? O A quer dizer que a eficiência energética é boa. Então, quanto mais verdinho, melhor a eficiência. Então, ele vai consumir menos energia. Quanto mais laranja, mais energia ele vai consumir. Então, tentem atentar sempre os pais de vocês, quando for comprar algum eletrodoméstico, de sempre comprar com celular, certo? Então, pessoal, vou deixar uma atividade para vocês, da página 266 a 272. Era isso que eu tinha para passar para todos. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.